Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Quem não me conhece, eu me chamo Mateus. Te traga graça, paz, misericórdia, bom ânimo, amém. As misericórdias do Senhor são a causa de sermos consumidos. É o Senhor não a cada manhã. Te traga bom ânimo, amém. Estou gravando um vídeo aqui, né? Tinha até gravado, mas deu um probleminha, eu gravei de novo. É a história dos reis. A gente estava fazendo a história dos reis, se você que não viu, vai lá ver, gravado. Já fizemos do Saul, fizemos do Davi, depois de Davi fizemos Salomão, depois de Salomão a gente fez, foi Jeroboão e Roboão. Eu explico porque virou dois reinos, né? Eu explico o porquê. Você tem que ver esse vídeo para você entender esse, eu não vou explicar de novo. Já expliquei lá, então vamos ficar muito longo também. Aqui vai ser muitos reis. Uma divisão dos Israel, lá eu explico. Então a gente fez de Abias, porque Abias foi o que substituiu o pai, Roboão. Ele reinou junto com Jeroboão. Agora a gente vai continuar no filho de Abias, que é Asa. Asa, ele era do lado de Israel do sul, que é Judá e Benjamim, que eu explico nesse vídeo que eu falei, Roboão de Jeroboão, para você lá ver. E só que o vídeo vai ficar longo, porque do outro lado de Israel, do lado de Jeroboão, veio vários reis. E vai ser a história de todos na mesma época do Asa. Aqui é a história do Asa e também do outro lado de Israel. Primeiro eu vou começar por Asa, que é do lado do rei Davi, né? Asa é do lado do rei Davi, descendente de Davi. Ele reinava na tribo de Judá e Benjamim, teve essa divisão em Israel naquela época. Vamos começar pela história do Asa. Primeiro eu vou ler o significado do nome. Significa curador, médico ou protetor. O rei Asa, eu sei a história de cor. E, por incrível que pareça, eu não achei nenhum site que falasse, mas ainda bem que eu sabia, né, a história dele. Mas eu já achei um só que é muito resumido. Ainda falam umas coisas erradas também. Aquele site, né, que fala que é errado, eu parei de ler lá. Então eu vou ler só com vocês, apenas que eu sei, né, de Asa que tá certo. Então vamos lá. O rei Asa, o significado do nome dele ali, né? O rei Asa, a Bíblia fala que tinha o mesmo coração de Davi, quer dizer que ele foi um bom rei, sim ou não? Tinha o mesmo coração, a Bíblia fala. A Bíblia também fala, né, que o coração de Davi é segundo o coração de Deus, falando de Asa também era. Asa fez uma coisa diferente dos outros reis, que é uma esposa apenas. Os reis antes dele todos tiveram várias esposas, vários nos vídeos aí. O Asa teve uma que era Azuba. Só teve um filho também, que foi o próximo rei, que é Josafá, que vai ser da semana que vem. Mas, assim que ele começou a governar, depois que o pai dele, Abias, morreu, que ele fez a história da Abias, a avó dele, que era idólatra, que era descendente também de Davi, mas ela era idólatra, parente de Davi, né, era neta, ela também era rainha nessa época. Ela foi rainha junto com Roboão, foi rainha junto com Abias, agora ela ainda era rainha. Como era idólatra, Asa tirou ela do trono, não aceitou ela governar junto com ele. A Bíblia também fala que ele tirou todos os altares, né, de Baal, de Astarote também, lá de Israel. Também obrigou a fez inclusive uma lei, né, obrigou a todo o povo de Judá a obedecer apenas a Deus e a lei do Senhor. O rei Asa teve muitas guerras no reinado dele. Antes de eu falar das guerras, que eu já ia falando, passou outra coisa. Jeroboão reinou um pouquinho com Asa também. Jeroboão reinou com Roboão, reinou com Abias, né? Abias reinou só 3 anos e morreu. Ele reinou um pouquinho com Asa. A Bíblia falou que só alguns meses, depois ele morreu na batalha. A primeira batalha de Asa participou foi parecida com uma batalha que o pai dele participou, Abias, né? Que fez uma oração. Eu expliquei no vídeo passado para você ver. Foi uma batalha parecida. O rei Asa foi participar de uma batalha contra um exército de 850 mil homens. Muito mais que o dele, né? Ele orou antes e Deus deu a vitória. Inclusive sobrou só alguns soldados do outro exército que correram. Eles foram correndo atrás e mataram. Também conquistaram as cidades desse povo, né, que atacou Israel. Eles atacaram Israel. Inclusive, foi a maior vitória de Israel da história, né? O maior exército que Israel derrotou em número de pessoas, né? 850 mil, foi um número grande esse ano. O rei Asa orou, Deus deu essa batalha para ele, essa vitória, né? A tribo de Judá e Benjamim matou 850 mil homens. Então os que fugiram, eles correram atrás e mataram. Na época do Antigo Testamento era pela espada, né? Hoje em dia Jesus falou, né? Não está mais pela espada, que não morrerá.
Depois disso, o reinado dele foi de guerra durante muitos anos seguidos, o rei Asa, né? E sempre buscando a Deus nesse período. Várias guerras, Deus ajudava ele a vencer todas. Porque nem numa época de Davi, a maioria dos reis tinha muitas guerras, né? Depois vem um reinado de paz durante muitos anos, parecido com o de Salomão. Salomão não teve guerra, né? Só teve uma, mas foi de lá. E ele continuou buscando a Deus. Né? Nesse período de paz, né, que estava buscando a Deus ainda, as tribos de Simeão, que eram dos irmãos, a tribo de Simeão e as duas tribos de José, Manassés e Efraim, José tinha duas, mudaram para o lado de Asa, deixaram o lado lá de Jeroboão e mudou para o lado de Asa, que estava buscando muito a Deus, eles estavam cansados da idolatria, né? Jeroboão foi o único que buscou do outro Israel, né? O resto foi tudo rei mau. Por isso que junto com Asa vai ter vários hoje, por isso. Vou contar a história deles e tal, né? Aí nisso, o povo mudou pro lado dele, reinado de paz e buscando Deus ainda, não tinha mais guerra. Aí ficou muitos anos tendo paz, com Asa, né? Aí começou a ter um pouquinho de guerra de novo, alguns anos ali, uns 4, 5 anos. Ele continuou buscando a Deus. Então depois ele foi enfrentar uma guerra difícil, não tanto como aquela primeira, né, que ele enfrentou, mas era uma guerra difícil. Ele iria enfrentar o exército de Israel e os outros que fizeram aliança com Israel. Porque a primeira batalha que ele enfrentou foi a mais difícil de todas as histórias de Israel. Aí essa outra também era um pouco difícil. Ele resolveu fazer aliança com a Síria, que é outro país. Aí Deus enviou o profeta Anani para ele, né, para falar que ele estava desagradando a Deus, né, que não era para fazer essa aliança com a Síria, que estava desagradando a Deus, que Deus daria a vitória se ele não fizesse essa aliança. Ele fica bravo com o profeta Anani, né, manda prender o profeta Anani numa praça pública. Todo mundo, ele fica ali preso, acorrentado nas algemas, né, naquela praça pública lá, tudo passando e vendo o profeta lá. Depois ele arrepende e tira o profeta de lá, né, ele começou a errar aqui. Aqui na Bíblia fala que na velhice dele, ele desistiu de fazer essa aliança com a Síria depois, né, ele arrependeu. Aí a Bíblia fala que na velhice dele ele não quis mais buscar a Deus, sabe? Mas ninguém explica o porquê que ele não quis mais na velhice. Roboão tinha desviado na velhice, né? Abias foi antes da velhice, Jeroboão, Salomão também foi na velhice. Asa não quis buscar mais a Deus, mas não idolatrou também não, mas não quis mais buscar. Mas também não agradou a Deus, porque Deus falou assim para Moisés, né? Moisés não, Josué, perdão, no Antigo Testamento. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, não desvie fazendo coisas erradas do mundo, mas também não desvie fazendo coisas boas, nenhum dos dois jeitos, né? Não desvie da minha presença. Asa desviou, não quis buscar Deus, ele não idolatrou, mas também não quis buscar mais Deus na velhice. Aí Deus permitiu uma doença no estômago para ver se ele buscava Deus, né? A doença foi muito forte. Depois foi uma doença nas pernas, que as pernas dele não se moviam. Ele tinha que ser carregado, né? Para quando existia cadeira de roda, né? Ele tinha que ser carregado. Também não quis buscar Deus com essa outra doença. Ele falou que ele recorreu a médicos, pagou médicos caríssimos, os mais caros que tinha, mas nenhum pôde ajudá-lo. Ele fala que também não quis buscar Deus na velhice. Ninguém sabe por quê, que ele tinha um homem segundo o coração de Deus, né? Então, na velhice deu uma borradinha com Deus, parece, né? Não quis buscar. A Bíblia não explica o porquê. Começou tão bem, né? Assim ou não. Era um rei bom, né? Chega na velhice e não quis buscar mais. É o filho dele que vai quebrar essa maldição de velhice. Começou lá em Salomão, né? Um dos outros veio com isso, né? Quebrou o filho dele depois. Vai ser semana que vem. Para contar a história de Asa, a gente vai para os outros reis do outro lado, que são muitos. O outro de Israel do norte. Outra coisa, né? Ele era de Israel do sul. Outra coisa também, os nomes dele significavam curador, médico, protetor, igual ali no começo, né? O significado dos nomes dele. Um dos nomes era médico, né? Vai ser por isso que ele não foi um médico no final da vida. Quando a gente põe um nome no filho, tem que ter cuidado, né? No nome que vai colocar. Asa significa médico também, um dos nomes dele. Por isso que no final da vida ele preferiu procurar um médico, qual é o significado do nome dele. Acabou acontecendo na vida dele. Se a gente vai colocar um nome no filho, pesquisar o significado dela. Se a gente quer de Cristo quebra essa maldição do nome. Mas mesmo assim é bom você pesquisar o significado do nome. Se a gente está no Google, né, significado de tal nome, se não aparecer, você põe no hebraico, aí aparece. Tá bom? Vamos pro próximo. Eu fiz um vídeo bem antigo sobre isso. Deus muda seu nome de Benoni para Benjamim. Eu explico melhor isso lá. A história do rei Jeroboão junto com Asa, que é o outro rei do norte. Só fala que ele reinou alguns meses, depois
Depois foi e morreu numa batalha, Deus matou ele numa batalha. Israel do norte estava numa guerra, ele morreu. O pessoal que foi Deus que matou ele nessa batalha. A única coisa que aconteceu de Jeroboão junto com Asa foi isso. Você vê os vídeos antigos, que lá com Roboão eu faço 90% da história dele. Com Abias falo bem pouquinho, que foi a parte que ele reinou junto com Abias. Né? Nos vídeos anteriores está Jeroboão. Como ele morre, vamos para o próximo rei, que foi o filho dele, Nadab. Primeiro vamos ler o significado do nome Nadab. Jeroboão não estou lendo o significado, porque já li no livro com o vídeo do Jeroboão. Nadab significa liberal, bem disposto, Deus se mostra bondoso. Ele era uma pessoa bem liberal, Deus fazia tudo que queria, né? Também significa bem disposto, que Deus se mostra bondoso. Ele foi o rei Nadab, que foi o filho de Jeroboão. A Bíblia fala o seguinte, que ele reinou durante 2 anos apenas, depois ele morreu, porque Deus enviou um profeta para falar que a descendência de Jeroboão não morria. Então, pelo Baza, que foi o próximo rei depois. Inclusive, o profeta que vai ser enviado, né, para falar isso, foi aquele profeta Aias, que é o mesmo que falou que Jeroboão seria rei, né? É o mesmo. Depois ele fala que Jeroboão não seria mais, que ele começou a cometer vários pecados, né? A descendência dele também morreria, que seria o Nadab. Mas como eu não sei muito a história de Nadab, eu vou ler com vocês no site, tá bom? O rei Nadab foi o primeiro filho de Jeroboão I, o primeiro monarca do Reino do Norte, após a divisão de Israel. Ele se tornou o segundo rei daquela dinastia, ao suceder seu pai, o segundo rei de Israel do Norte, não no geral não. Governando em torno de 910 a.C. Mas seu reinado foi breve e marcado pela continuidade dos erros cometidos por Jeroboão, que fez Israel se afastar dos preceitos divinos. Nadab não andou nos caminhos do Senhor e perpetuou a idolatria no Reino do Norte, promovendo a adoração dos bezerros de ouro em Betel e em Dan. A história de Nadab é registrada de modo especial no capítulo 15 do livro de 1 Reis, que fornece detalhes sobre seus atos e sua morte repentina. O nome Nadab é derivado de uma raiz hebraica, que pode significar generoso, voluntário ou nobre. No contexto bíblico, porém, a descrição de Nadab não corresponde a qualquer imagem de generosidade ou retidão diante de Deus. Pelo contrário, o relato bíblico enfatiza que ele agiu em desobediência a Deus e seguiu pelos mesmos caminhos pecaminosos de seu pai. O reinado do rei Nadab de Israel. Embora se diga que o reinado do rei Nadab durou 2 anos sobre Israel, os registros bíblicos sugerem que ele efetivamente governou apenas desse período. 1 Reis 15, 25, 1 Reis 15, 25, também 1 Reis 15, 28 e também 1 Reis 15, 33. Mesmo nesse curto período, ele manteve a idolatria instituída pelo seu pai. A adoração aos bezerros de ouro, algo que foi Jeroboão I estabeleceu para impedir que o povo fosse adorar no templo em Jerusalém, pois temia perder o controle político e religioso. Infelizmente, Nadab não se arrependeu dessa prática, e por isso a casa de Jeroboão continuou a sofrer o juízo de Deus. Na época do governo de Nadab, Israel vivia tensão constante com seus vizinhos, incluindo os filisteus. Inclusive, Nadab se engajou em cerca da cidade de Gibeton, em 1 Reis 15, 27. Essa localidade é situada no território da tribo de Dan, em Josué 19, 40, 46. É designada como cidade levítica, em Josué 21, 23. Estava em poder dos filisteus à época. Gibeton é frequentemente identificada como um sítio arqueológico de Tel El-Melat, a cerca de 5 km a leste de Atir, possível localização da antiga Ecrón, e 5 km a oeste de Gezer. Apesar de ser considerada pequena, a cidade era estrategicamente importante. Cerca de 26 anos depois, no reinado de Elá, seu sucessor, Onri também a sitiou. Em 1 Reis 16, 15, 17. Vou explicar depois desses outros reis, vou explicar depois. Explicar ainda na data. Relatos históricos sugerem ainda que mais tarde, nesse mesmo vídeo, o rei assírio Sargão II
teria cercado essa mesma localidade, registrando seu feito em um painel no palácio de Khorzabad. Tais detalhes confirmam que, mesmo pequena, Gibeton atraía grande interesse militar e político ao longo dos anos, o que explica a investida de Nadab contra os filisteus nesse ponto. Então vamos lá. A conspiração e morte do rei Nadab. Foi precisamente durante o cerco a Gibeton que surgiu a figura de Baasa, um oficial do exército de Nadab, que tramou contra o rei Nadab. Com a tensão do combate em andamento, Baasa executou o golpe, assassinando Nadab para usurpar o trono, iniciar uma nova dinastia, 1 Reis 15, do 27 ao 28. Esse Baasa vai ser o próximo rei depois desse Nadab que a gente está vendo. Chegar lá eu explico. Mas eu vou explicar só esse pedaço aqui, já que eu li aqui mesmo. Ele mata, porque foi Deus que mandou, através do profeta, falar para ele matar. Ele era general do Jeroboão, do Baasa, e era general desse Nadab também. Mas depois de 2 anos desse Nadab reinando, ele mata o Nadab no meio dessa guerra aqui, para virar o rei. Mas foi Deus que mandou, falou para o profeta Aías, né, que ele seria o rei. Deus deu uma chance para o Baasa. Aí tinha que matar a descendência de Jeroboão. Ele não matou só o Nadab, não, mas todas as descendências de Jeroboão. O próprio Deus que tinha mandado, né? Vamos continuar no Nadab aqui, né? Para eu explicar o Baasa, que é o próximo. Para consolidar seu poder, Baasa exterminou todos os membros da casa de Jeroboão, como eu falei. Esse ato cruel, ainda que politicamente calculado, teve implicações espirituais e morais, pois mostrava a gravidade das consequências do pecado que se alastrou em Israel desde Jeroboão. Além disso, esses acontecimentos foram cumprimento da palavra do Senhor, através do profeta Aías, que havia falado que a linhagem de Jeroboão I seria destruída em razão de sua idolatria. Está em 1 Reis 14, do 7 ao 16, está em 1 Reis 15 e 29. Eu fiz a história desse profeta Aías, foi o mesmo profeta que falou que Jeroboão seria rei. Mas foi o mesmo profeta que profetizou, né? Jeroboão e a família dele morreria, que Baasa seria o próximo rei. Esse profeta Aías, ele é pai do Baasa, só que mesmo assim ele não escolheu por amor ao filho, não. O próprio Deus escolheu o filho dele para reinar. Era general, né, de Jeroboão primeiro e de Nadab, depois ele virou rei. Então vamos chamar no Nadab primeiro, né? Então a gente vai no Baasa. Apesar da brevidade de seu reinado, que é só 2 anos, a história do rei Nadab ilustra a continuação do declínio espiritual de Israel. Quando um líder não se volta para Deus e permanece obstinado na idolatria, toda a nação sofre, pois a aliança entre o Senhor e seu povo envolvia tanto fidelidade nos cultos como obediência às leis divinas. A queda do rei Nadab, portanto, reforça como o reino do norte era instável, por conta de sua infidelidade e como Deus, em sua justiça, não deixaria impune a transgressão do seu povo. No fim das contas, Nadab, tal como Jeroboão, é lembrado por ter perpetuado a idolatria entre as tribos do norte, por ter sido mais um rei que fez pecar Israel. 1 Reis 15 e 26. Sua vida e seu governo curto mostram que líderes que andam nos caminhos de desobediência acabam colhendo o juízo divino, cumprindo o que o significado do reino de Nadab. Apesar da brevidade de seu reinado, a história do rei Nadab ilustra a continuação do declínio espiritual de Israel. Quando o líder não se volta para Deus e permanece obstinado na idolatria, toda a nação sofre, pois a aliança entre o Senhor e seu povo envolvia tanto fidelidade nos cultos como obediência às leis divinas. A queda do rei Nadab, portanto, reforça como o reino do norte era instável, por conta de sua infidelidade e como Deus, em sua justiça, não deixaria impune a transgressão do seu povo. No fim das contas, Nadab, tal como Jeroboão, é lembrado por ter perpetuado a idolatria entre as tribos do norte, por ter sido mais um rei que fez Israel pecar. Em 1 Reis 15 e 26. Sua vida e seu governo curto mostram que líderes que andam no caminho de desobediência acabam colhendo o juízo divino, cumprindo o que já foi anunciado pelo profeta Aías em relação à linhagem de Jeroboão. Esse relato bíblico da vida do rei Nadab, assim como a história de outros reis do norte, do reino do norte, evidencia que a idolatria e a rebelião contra os mandamentos de Deus conduzem os castigos inevitáveis. Essa tendência de negligência à palavra do Senhor em Israel sempre resultava em violência e
instabilidade política, idolatria. Ainda assim, a soberania divina se revela em meio a todas as circunstâncias, pois o cumprimento das profecias reforça que Deus governa a história do seu povo, mesmo quando os líderes se desviam dos seus caminhos. Mesmo em meio à queda do rei Nadab de Israel, fica evidente que a fidelidade do Senhor às suas promessas permanece inabalável. O reinado breve e conturbado de Nadab nos lembra a necessidade de líderes que se voltem para o Deus verdadeiro, em vez de conduzirem o povo à idolatria. Afinal, o propósito de Deus prevalece, ainda que os homens insistam na desobediência. Então é isso, né? Acabou a história do Nadab. Vamos para o próximo rei de Israel do Norte, no mesmo período de Asa. Todos esses reis que eu estou falando no vídeo, né, são do período de Asa. Agora, o rei Baasa foi o que matou o Nadab. Eu expliquei aqui pedacinho naquela hora que ele matou. Outra coisa também que eu sei de Baasa, que era o filho do profeta Aías, que tem um vídeo gravado dele aqui no canal, o profeta Aías, que é o mesmo profeta lá que eu falei aquela hora, né? Eu expliquei ali. E também, mesmo sendo filho do profeta, ele vai desviar depois. E outra coisa, ele busca Deus só 3 anos, são as únicas coisas que eu sei, que ele para de buscar. Ele reina quase 30 anos. Né? Vamos ver a história dele. Lá também tem um rei, também vai ter um general de confiança, vai ter 3 generais no exército dele. Lá tem um que vai ter mais de confiança, que é o Zinri. E Zinri, depois vai matar o filho dele, vai reinar também. O filho dele reina antes disso também. Eu vou explicar isso depois. Vai ter vários reis nesse vídeo, né? Um por partes, né? Primeiro é o Baasa. Baasa foi o terceiro rei de Israel, do norte, né? Após a divisão do reino. E entre 950 a.C. e 927. Tudo que sabemos sobre a origem de Baasa é que ele é filho do profeta Aías, filho de Sacar. 1 Reis 15 e 27. A conspiração de Baasa. Nadab, filho de Jeroboão, estava em seu 2º ano de reinado, quando Baasa conspirou contra ele. Nesse momento, o rei estava sitiando Gibeton. Tipo assim, estava vencendo uma guerra lá, né? Em Gibeton. Ele matou esse rei no meio da guerra. Então, uma cidade dos filisteus. Enquanto estava ocupado com a guerra, Baasa matou Nadab. Assim se cumpriu a palavra do Senhor contra a casa de Jeroboão. Em 1 Reis 14, do 9 ao 16. E 1 Reis 15, 29. Ou seja, que Deus mataria o Senhor de Jeroboão. Cumpriu. Assim aconteceu no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Foi nesse ano mesmo que Baasa começou a reinar, iniciando uma nova dinastia sobre o reino de Israel. O início do reinado de Baasa. Nesse tempo, Baasa reinou durante 24 anos, sobre todo Israel, tendo a cidade de Tirza como sua capital, em 1 Reis 15 e 33. Nesses 24 anos, só 3 ele buscou a Deus, os outros 21 ele já desviou. Deus deu tempo para ele arrepender. Então vamos lá. Asa, rei de Judá, reinou durante 41 anos. Sabemos que os 24 anos do reinado de Baasa sobre Israel foi dele o 3º ano até o 26º ano do rei Asa. Em 1 Reis 15 e 33, 1 Reis 16 8. Portanto, todo o período de seu reinado foi paralelo ao reinado de Asa, rei de Judá. A guerra de Baasa contra Asa. Em resumo, Baasa, rei de Israel, e Asa, rei de Judá, jamais tiveram uma aliança. 1 Reis 15 e 16. Por isso, Baasa, rei de Israel, decidiu invadir o território de Judá para fortificar Ramá, com o objetivo de impedir a entrada das pessoas de seu reino em Jerusalém. Foi nesse período que o rei Asa preparou sua defesa, fazendo um poço, em Jeremias 41, 9. Essa invasão ocorreu no 36º ano, desde a divisão do reino. Isso foi no 15º ano do reinado de Baasa, que era então o 17º ano do reinado de Asa. Para mais detalhes sobre essa guerra e explicações, está em 2 Crônicas 15, 19, 2 Crônicas 16, 1. Como resultado dessa guerra, Baasa perdeu muito território por causa da investida de Ben-Hadad, rei da Síria, além de ter que abandonar a cidade fortificada de Ramá. Baasa perdeu o domínio sobre a cidade de Ijon, Dan, Abel-Maim, com toda a região de Kineret e todas as cidades armazéns de Naphtali. É 1 Reis 17 e 21. Em 2 Crônicas 16, 4 ao 5. Ou seja, perdeu várias guerras que desobedeceu a Deus, né? Voltando da história. A idolatria de Baasa e a repreensão do profeta Jeú.
A conspiração de Baasa contra o rei Nadab tinha sido o cumprimento da profecia de Aias, um profeta de Siló, que era pai dele, né? Por causa dos graves pecados de Jeroboão. 1 Reis 15, do 26 ao 30. Mas ao invés de buscar o Senhor e desfazer dos ídolos que Jeroboão havia feito para tropeço de Israel, ficamos sabendo que continuou afundado na mesma idolatria de seus antecessores. 1 Reis 15, 33. Depois de 3 anos, né? Ele vai para a mesma idolatria dos outros. Ele buscou Deus uns 3 anos ali que o pai fosse escrito, nós pensamos que o pai dele também era profeta, talvez tenha se cultivado. Porque o pai morre, né? Ele idolatra também. Então Deus enviou o profeta Jeú, filho de Anani, aquele profeta, o filho do Anani, né? Anani também era profeta, filho também. Anani é aquele que eu expliquei que o rei Asa fez, prendeu ele lá. Ele foi para o Baasa, foi o Jeú, filho dele. 1 Reis 16, 1 ao 7. Para dar a ele a sua descendência, a mesma sentença que o profeta Aias de Siló havia proferido contra a casa de Jeroboão. 1 Reis 14, 10 ao 11. Ou seja, a descendência dele também morreria. O profeta Jeú falou para ele. A morte de Baasa. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, a capital do seu reino. Seu filho Elá foi quem deu continuidade à sua dinastia sobre Israel. É 1 Reis 16, 6. Os demais detalhes da vida de Baasa, rei de Israel, como todo o seu poder e tudo o que fez e as cidades que edificou, ficaram registrados no antigo livro das histórias dos reis de Israel. É 1 Reis 16, 5, 2 Crônicas 16, 11. Agora o filho dele que vai reinar, o profeta Jeú profetizou que o filho dele também morreria. O profeta Jeú. Essa lei de Deus, né, mandou profetizar. O filho dele chamava Elá. Vamos ver o significado do nome Elá, para a gente ler a história do filho dele. Elá significa carvalho. É só carvalho mesmo. O Elá, vou falar o que eu sei da história dele, para depois eu ler no site, né? Vou falar o que eu sei. Elá, eu sei que ele reinou 2 anos só. Um profeta tinha profetizado que ele morreria. Aí ele morreu, né? O profeta profetizou. Foi Deus que mandou, né? Quando é Deus que manda, acontece. Pode até demorar, mas acontece. Demorou 2 anos, né? Aí eu também sei que ele estava embriagado com um vinho. Aí o Zinri matou ele. Zinri era general do pai dele, Baasa. O pai dele tinha 3 generais. Teve o Zinri, teve o Onri e teve o Tibni. Só que o Zinri mata o filho dele, que era Elá, depois de 2 anos reinando. O Zinri mata. Depois Zinri também vira rei. Esse Zinri. Vamos ler primeiro o Elá, depois eu vou para o Zinri. Né? Vamos ler o Elá primeiro. Depois desse Elá, depois do Zinri vai ter mais reis ainda. Então aguarda a história. Na época de Asa teve vários. Então vamos para a história do rei Elá. Depois a gente vai para o Zinri, depois para os próximos também. Elá foi o 4º rei de Israel. Depois da divisão do reino de Israel do Norte. Ele sucedeu seu pai Baasa no trono do reino do Norte. Elá reinou em Tirza por um período muito curto, contado em 1 Reis como 2 anos, e foi assassinado por Zinri, enquanto estava embriagado na casa de Arza, responsável pela casa real. É 1 Reis 16, do 8 ao 10. Ele morreu na casa do administrador lá, né, dele. Estava embriagado, Zinri matou ele. Já foi Deus que profetizou, né? Então vamos lá. De acordo com estudiosos, o nome Elá pode estar relacionado a ideias como chefe, forte ou divino. Mas a Bíblia fala muito pouco sobre Elá. Não há registro de grandes obras, reformas, campanhas ou discursos atribuídos a ele. Além disso, o texto bíblico não fornece muitos outros detalhes familiares sobre Elá. Ou seja, não informa o nome de sua esposa, mãe, nem se teve filhos. Ou quais foram seus atos antes de subir ao trono. Apenas diz seu pai Baasa era pertencente à casa de Sacar. 1 Reis 15, 27. Na verdade, o relato bíblico concentra-se apenas em sua morte, no cumprimento do juízo anunciado contra a dinastia de Baasa. Isso quer dizer que o texto bíblico revela o suficiente para compreender o lugar de Elá na narrativa de Reis, mas não autoriza reconstruções especulativas sobre sua personalidade ou governo. Basicamente, o que sabemos é que seu reinado revelava a instabilidade espiritual e política de Israel naqueles dias, quando seus reis continuaram nos pecados de Jeroboão e desprezaram a palavra do Senhor. O contexto da vida do rei Elá. Elá viveu no período do reino dividido após a morte do rei Salomão.
Judá ao sul permanecia ligado à casa de Davi e também Benjamim. Israel ao norte foi demarcado por todas as outras tribos, por sucessões instáveis e por continuidade dos pecados de Jeroboão. Esse foi um período de anarquia do governo de Israel, em que conspirações e disputas militares enfraqueciam o trono. Esse contexto ajuda a entender a fragilidade do governo de Elá. Baasa, seu pai, havia chegado ao poder por conspiração contra Nadab, filho de Jeroboão. Mas apesar de ter sido um instrumento para encerrar a casa de Jeroboão, Baasa não se voltou ao Senhor. Eles dão oportunidade para ele, buscar Deus, mas ele não quis ter o mesmo fim de Jeroboão. A Bíblia diz, o filho de Jeroboão, a Bíblia diz que ele andou no caminho de Jeroboão e fez Israel pecar. 1 Reis 15:34. Por isso o profeta Jeú, filho de Anani, anunciou juízo contra Baasa. A palavra do Senhor declarou que Deus havia levantado Baasa do pó e construído chefes sobre Israel. Tipo assim, era uma pessoa simples, humilde, ele virou rei, mas ele não valorizou. Mas Baasa seguiu o caminho de Jeroboão e provocou o Senhor a ira. 1 Reis 16, do 1 ao 3. A casa de Baasa, então, receberia um juízo semelhante à casa de Jeroboão. 1 Reis 16, do 3 ao 4. Essa profecia é a chave teológica para a história de Elá, que a Bíblia não apresenta seu assassinato apenas como uma intriga palaciana. Na verdade, a conspiração de Zinri, que resultou na morte de Elá, faz parte do cumprimento da palavra do Senhor contra toda a casa de Baasa, o reinado de Elá. O rei Elá pertenceu a uma dinastia que nasceu em meio à violência política e terminou de modo semelhante. Seu reinado é narrado em 1 Reis 16, do 8 ao 14. O texto informa que ele começou a reinar no 26º ano de Asa, rei de Judá, e governou em Tirza, em 1 Reis 16, 8. Embora 1 Reis 16, 8 fale em um período de reinado de 2 anos, 1 Reis 16, 10 e 1 Reis 16, 15 mostra que sua morte ocorreu no 27º ano de Asa. As contagens indicam que o reinado passou de 1 ano completo, mas não chegou a 2 anos inteiros. Em outras palavras, essa contagem inclui um ano que Elá subiu ao trono e não que foi assassinado. Diz o seguinte, tem um capítulo que fala que ele reinou 2 anos, outro fala que foi 1 ano e pouco, em outros 2. Não quer dizer que ele reinou um pouquinho junto com o pai dele, porque a Bíblia não se contradiz, está certo assim ou não. Um versículo fala que ele reinou 2 anos, o rei Elá. E outros 2 falam que ele reinou 1 ano e pouco, sozinho. Não quer dizer que ele reinou alguns meses com o pai. Então vamos lá, considerar os 2. A Bíblia não está contradizendo, irmãos. Foi uns 2 anos mesmo. Mas sozinho foi 1 ano e pouco, está querendo dizer. Ele reinou 2 com alguns meses com o pai, o Baasa, né? Então, vamos lá. O texto bíblico, porém, não registra quase nada sobre sua administração. Entre a fórmula inicial do reinado de Elá e a nota final sobre seus atos. A narrativa bíblica menciona basicamente seu assassinato, em 1 Reis 16, do 9 ao 14. Mas essa brevidade não é acidental. O livro de Reis avalia os reis, principalmente à luz da fidelidade ao Senhor. No caso de Elá, a ausência de detalhes sobre realizações políticas combina com a ênfase do texto. Seu governo foi curto, frágil, encerrado sob o juízo anunciado contra sua casa. A morte do rei Elá por Zinri. O episódio central da história de Elá e seu assassinato por Zinri, comandante de metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Na ocasião de sua morte, o exército de Israel estava acampado contra Gibeton, mas Elá, porém, estava em Tirza, em 1 Reis 16, 15. Esse fato isoladamente não prova negligência ou covardia da parte dele, pois a operação militar poderia estar confiada a seu comandante. Seja como for, o texto bíblico diz que Elá estava bebendo e embriagando-se na casa de Arza, responsável pela casa real em Tirza, quando Zinri entrou, feriu o rei e o matou. 1 Reis 16, 9 ao 10. É interessante notar que a Bíblia menciona o detalhe da embriaguez, que ele faz parte da cena da conspiração. É legítimo perceber ali uma situação de vulnerabilidade do rei, mas o texto não desenvolve uma análise psicológica de Elá, nem afirma que a embriaguez foi a causa final de sua queda. O ponto principal do relato bíblico é o cumprimento do juízo contra a casa de Baasa. Além de Elá, a Bíblia menciona Arza e Zinri como personagens desse episódio.
Arza provavelmente era um oficial de alta posição administrativa, mas a escritura não fornece detalhes sobre sua participação na conspiração. Já Zinri, por sua vez, é apresentado como oficial militar e conspirador que colocou a fim à vida de Elá. O fim da casa de Baasa. Depois de matar Elá e assumir o trono, Zinri exterminou toda a casa de Baasa. O texto bíblico diz que não deixou nenhum homem, nem parentes, nem amigos de Baasa. Em 1 Reis 16, 11. Esse massacre cumpriu a palavra do Senhor, anunciada pelo profeta Jeú, em 1 Reis 16, 12. Isso não significa que Zinri tenha agido por obediência consciente a Deus. Na verdade, a profecia se cumpriu por meio dele, embora Zinri a tenha executado como servo fiel do Senhor. Essa distinção é necessária para entender que Deus cumpriu sua palavra, mas Zinri continuou responsável por sua violência. O motivo teológico do juízo que encerrou a dinastia de Baasa em Israel aparece em 1 Reis 16, 13. Os pecados de Baasa e de Elá, pelos quais fizeram Israel pecar, provocaram o Senhor a ira. Tipo assim, os dois fizeram não só eles pecar, mas todo o povo daquele Israel do norte. Aí Deus virou, né, e mandou matar. Além deles pecarem, incentivaram todo o povo, né, a pecar, porque eles morreram. Resumindo, né. Essa acusação está ligada à continuidade dos pecados de Jeroboão. O texto não lista medidas específicas de Elá, mas associa a infidelidade religiosa de sua casa. Em outras palavras, seu breve reinado foi suficiente para mostrar que ele não rompeu com o caminho de seu pai. Elá e a instabilidade do reino do norte. A história de Elá mostra que a crise de Israel não era apenas motivada por instabilidade política, mas por infidelidade espiritual. Os reis do norte eram avaliados não somente por sua força divina, mas principalmente por sua relação com o Senhor, e com a verdadeira adoração. Baasa havia tomado o trono pela espada, depois Elá recebeu o trono por sucessão, mas o perdeu por conspiração. Zinri finalmente tomou o poder, exterminou a casa de Baasa, mas logo também perdeu o trono. O nome de Zinri, olha, calma, que é o próximo rei. Esse ciclo registrado no texto bíblico expõe a desordem de um reino que insistia em andar nos pecados de Jeroboão. Ao mesmo tempo, é importante não transformar essa história em uma regra simplista para interpretar toda crise política ou toda morte violenta como um juízo divino específico. No caso de Elá, essa interpretação é possível porque o próprio texto da Bíblia fala a respeito, relacionando sua morte à palavra do Senhor contra Baasa. O que a história de Elá nos ensina? É possível dizer que a história de Elá nos ensina que o poder herdado não garante estabilidade quando a despreza a palavra de Deus. Tipo assim, Elá garantiu o reinado quando o pai dele foi rei, mas como ele não obedeceu a Deus, ele perdeu. Quer dizer que se ser filho de um rei não é reinado garantido, isso é tão bom. Ele recebeu o trono de seu pai, mas também recebeu o peso de uma casa marcada pela idolatria e pela desobediência. Sua história também mostra que Deus leva a sério a responsabilidade dos líderes. O problema de Elá não é apresentado simplesmente como fraqueza pessoal ou azar político. De forma muito clara, o texto coloca dentro de uma linhagem real que fez Israel pecar e permaneceu na prática da apostasia desviada da fé. Além disso, a história de Elá nos lembra que a palavra de Deus não falha. O apóstolo Paulo fala, se apostariam da fé, talvez Jesus também fala. Que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Isso pode ser visto no fato de que a profecia contra a casa de Baasa se cumpriu, sem remover a culpa moral de Zinri. A verdade é que o Senhor governa a história, inclusive quando os acontecimentos parecem dominados por ambição, intriga e violência. Por fim, a instabilidade do reino do norte contrasta com a esperança bíblica de um rei justo e fiel, à luz do conjunto das Escrituras. Essa esperança encontra seu cumprimento final em Cristo, o Rei prometido, cuja autoridade não se firma por conspiração, mas por perfeita obediência ao Pai e pela redenção do seu povo. Olá, irmãos, em graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Vamos continuar aqui, né? Agora vai ser a história do rei Zinri. Zinri foi o que matou Elá, para o próximo rei de Israel do Norte. Esse lado teve vários reis, como você está vendo. A Bíblia fala o seguinte sobre Zinri. Fala que ele reinou só uma semana, o rei que reinou menos na Bíblia inteira. E fala que mesmo que ele reinando só uma semana,
Ele pecou mais que os outros reis antes dele. Acho que Deus não fez um fim no reinado dele. Zinri, ele foi general do Baasa, que era um general que o Baasa mais confiava, né? O Baasa teve 3 generais, foi o Onri também, teve o Tibni também, teve 3 generais. Depois de você saber o nome dos 3, você vai entender o porquê, já vou explicar. Aí o Zinri era o general que o Baasa mais confiava. Mas depois Deus mandou o Zinri, né, matar o filho dele, que era o Elá, que a gente explicou agora, né, que o outro rei depois do Baasa, que foi o filho dele, o Elá. O Zinri matou o Elá, como a gente acabou de falar, e virou o rei. Aí só que ele reinou no mesmo palácio que eles reinavam. Sabe que ele virou rei nessa uma semana? Os outros 2 generais estavam em guerra, que eram Tibni e Onri. Aí vocês estão sabendo que o rei morreu, lá, né, assassinado por Zinri, que era o general. O outro general, tinha 3 generais. Né? Aí o general Tibni e o general Onri ficam sabendo. Eles estavam guerreando contra os filisteus. Eles retornam da guerra, não terminam a guerra, eles retornam. E vai guerrear contra os Zinri, que eles não concordam com os Zinri ter matado Elá, que era o rei. Né? Eles vão matar os 2 soldados, os 2 exércitos deles, né? E luta contra o exército do Zinri. Aí o exército Zinri perde. O Zinri fica sabendo que o exército dele perde, né? Ele reinou só uma semana, né? Ele queima a própria casa dele com fogo, ele suicida, né? Aí depois disso, 10 tribos de Israel escolhem Tibni como rei e uma tribo, Onri. Eles ficam brigando vários anos ali, né? Mas eu vou explicar isso depois. Vamos ler primeiro a história de Zinri, que fala dele aqui, né? Eu sei esse pedaço, vai que esqueci de alguma coisa, né? Vamos lá. O significado do nome que eu estava esquecendo de falar. Zinri significa louvável, bode selvagem ou antilope. O significado que cumpriu na vida dele foi o bode selvagem, que ele matou o outro rei, né, o Elá. Deixa eu ver com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. O significado do Zinri também significa minha música também. Quem foi Zinri? Zinri foi o 5º rei de Israel, do norte, né? Após a divisão do reino, ele reinou 926 a.C. Em contraste com seus antecessores, não sabemos quem foi o pai de Zinri. Entretanto, somos informados que Zinri havia sido um importante chefe do exército de Israel e comandava metade dos carros de guerra, em 1 Reis 16:9. Seja como for, é possível que Zinri tivesse sido colocado como um dos principais comandantes do exército, desde a época do rei Baasa, e permanecido na função durante o curto reinado de Elá, filho de Baasa. A conspiração de Zinri. No momento em que o rei Elá, filho de Baasa, estava em Tirza, se embriagando na casa de Arza, sendo carregado, 1 Reis 16:9, Zinri conspirou contra o rei. E entrando na casa de Arza, assassinou o rei Elá, que estava bêbado, e assim passou a reinar em seu lugar. 1 Reis 16:10. O reinado de Zinri. Além de Elá, assim que Zinri assumiu o trono, também matou todos os homens descendentes de Baasa, em 1 Reis 16:11. Surpreendentemente, depois disso, ele reinou apenas durante uma semana. Certamente seu curto reinado foi o mais rápido entre todos os registrados no livro dos reis e das crônicas. De fato, Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e morreu 7 dias depois, na capital Tirza. 1 Reis 16:15. A revolta do povo. Sua queda foi assim. Enquanto o exército de Israel estava acampado na cidade dos filisteus chamada Gibeton, em 1 Reis 16:15, o povo ficou sabendo que o rei Elá tinha sido assassinado devido a uma conspiração de Zinri, em 1 Reis 16:16. Revoltados naquele mesmo dia, os israelitas declararam Onri como rei e outros declararam Tibni como rei, que eram 2 outros oficiais do exército. Então Onri e o Tibni saíram para Gibeton e sitiaram a cidade de Tirza, 1 Reis 16:17. Ou seja, eles derrotaram o exército do Zinri, né? Estavam todos na cidade de Tirza. A morte de Zinri. Assim que o rei Zinri percebeu que a cidade tinha sido tomada e perdeu seus soldados do exército, ele entrou no palácio e colocou fogo, morrendo queimado ali dentro, suicidando. 1 Reis 16:18. E queimou junto a
o palácio real foi desde Jeroboão até ele. Né? A pessoa que fosse reinar depois tinha que construir outro palácio. Ele queimou, né? Morreu queimado. Embora tenha reinado por apenas uma semana, Zenri conseguiu cometer tantos pecados que encerrou seu breve reinado com seu trágico suicídio. Cometeu mais pecados que seus antecessores. Está em 1 Reis 16, 19. Outros detalhes sobre o reinado de Zenri. Por fim, os demais detalhes da vida de Zenri, rei de Israel, como a sua conspiração, e tudo que ele fez, ficaram registrados no antigo livro da história dos reis de Israel. 1 Reis 16, 20. Aí tem um rei que reinou menos na história da Bíblia, só uma semana. Vamos para o próximo, vai ser dois juntos, né, que reinaram juntos. Eles mataram o exército de... não o exército inteiro, provavelmente só uma parte, né, do exército de Zenri. Aí Zenri viu que tinha perdido a guerra, né? Após tinha reinado só 7 dias, depois disso ele perdeu a guerra no 8º dia, né? Foi lá e se suicidou. Aí ficou 2 reis, Onri e Tibni, que são os próximos, reinando junto. Algumas tribos do lado de Onri, apenas uma, né? E 10 tribos do lado de Tibni. Então vamos ver primeiro de Onri, que é a história, né? Então a gente vai para Tibni. Quem vai falar, eu esqueci o tanto tempo, mas eles reinam os dois juntos durante alguns anos, não sei se é 3 anos, Onri e Tibni. Depois o Onri vai lá, as tribos desistem de apoiar o Tibni, a Bíblia não fala por quê, elas desistem. Onri mata o Tibni e reina junto com o filho dele, Acabe. O Tibni nunca reinou sozinho, ele reinava junto com alguém. Onri, perdão. Ele reinava junto com o Tibni, mas ali em guerra, né? Os dois estavam apoiando um ao outro, não. Ele reinou sozinho por isso. Depois que ele vira rei, ele já reina junto com Acabe, que era o filho dele. Então vamos por partes, né? Vamos para Onri primeiro. Vamos lá. Onri foi o 6º rei de Israel. Após a divisão do reino, reinou junto com Tibni. Vamos lá. Onri reinou entre 922 a.C. Não, 111 a.C. É o 6º rei de Israel do norte, né? Sem contar os outros do outro lado. Vamos lá. Que é o do sul, né? Assim como seu antecessor Zenri, não sabemos quem foi o pai de Onri. Porém, eu vou só explicar o nome Onri primeiro, porque eu não lembro aqui o resto. Onri significa servo de Jeová, feixe de tribo de Deus, e Yahvé é minha vida. Mesmo assim, não busca Deus, né? E o significado do nome dele tem a ver com Deus. Então, vamos lá. Porém, somos informados que ele havia sido um grande chefe do exército de Israel. 1 Reis 16, 16. O início da trajetória de Onri. O povo de Israel ficou revoltado quando descobriu que o rei Elá tinha sido assassinado devido à conspiração de Zenri, e Zenri teria tornado rei. 1 Reis 16, 16. Então declararam Onri como rei sobre Israel. Ele e Tibni. Algumas tribos Onri e outras Tibni. Logo Onri e o povo saíram de Gibeton, que sitiaram a cidade de Tirza. O exército dele e de Tibni também. 1 Reis 16, 17. Portanto, ao chegarem à cidade, Zenri, que reinou por 7 dias apenas e perdeu a guerra, percebeu que a cidade tinha sido tomada, então entrou no palácio e colocou fogo, morrendo queimado ali dentro. 1 Reis 16, 18. Um período de disputa do trono. Para um leitor desatento, pode parecer que Onri começou a reinar imediatamente após a morte de Zenri, mas não foi bem assim. Zenri começou no 27º ano do reinado de Asa. Zenri, né? Onri começou a reinar no 31º ano, reinado de Asa. Ou seja, 4 anos depois. Ele ficou 4 anos reinando junto com Tibni, né? Algumas tribos apoiando Onri e outras Tibni. Foi 4 anos. Tinha sido 3, né? Foi 4. Certamente isso fica muito fácil de identificar ao visualizar esse período. Portanto, descobrimos que passaram 4 anos de guerra civil dentro do país. Isso aconteceu porque durante esse período houve uma intensa disputa entre Onri e Tibni, filho de Ginate, em 1 Reis 16, 21. A Bíblia fala também que os dois não gostavam um do outro, tinha disputa entre os dois. Vamos lá. E somente após a morte de Tibni, finalmente ele pôde assumir o trono de Israel. 1 Reis 16, 22. Foi ele que matou o Tibni. O povo ficou do lado dele, e varinha de O reinado de Onri.
Seu reinado é dividido em 2 períodos. Os 6 primeiros anos do seu reinado foi em Tirza, como capital do reino. Foi então que Omri concluiu a construção de Samaria. Então se mudou-se para Samaria, que passou a ser a nova capital do reino de Israel. 1 Reis 16, 23. Um marco histórico. Omri foi o responsável por um grande feito. Ele comprou um monte por 2 talentos de prata e fundou a cidade chamada Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do local. 1 Reis 16, 24. A partir de então, essa importante cidade passou a ser a capital do reino de Israel, até o último dia, quando foi invadida por Salmaneser, rei da Síria. 2 Reis 16, do 3 ao 6. Um detalhe importante, sem dúvida, por diversas vezes, os comentaristas ignoram ao longo do período da convergência entre Omri e seu filho Acabe, a partir das informações bíblicas. Ou seja, os dois reinaram juntos, Omri e Acabe. Acabe eu vou falar depois. Omri começou a reinar no 31º ano de Asa, rei de Judá, e reinou durante 12 anos. 4 junto com Tibni, o restante sozinho, o restante junto com Acabe. Ou seja, ele reinou até o 1º ano após a morte de Asa. Esse também foi o 2º ano de Josafá, rei de Judá. Acabe começou a reinar no 38º ano de Asa, rei de Judá. Ou seja, ainda era apenas o 8º ano do reinado de Omri. Resumindo, os dois reinaram juntos, depois Acabe reinou sozinho. Acabe começou a reinar enquanto Omri, seu pai, ainda estava vivo. Além disso, essa convergência durou 5 anos. Os dois reinou juntos 5 anos. A idolatria de Omri. Entretanto, ao invés de promover uma reforma espiritual em Israel, Omri se afundou na idolatria e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A saber, a Bíblia diz que ele pecou mais do que todos que reinaram antes dele, em 1 Reis 16, 25. Por isso ele só reinou 12 anos. Ele levou a nação de Israel a praticar os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com seus ídolos inúteis, provocando assim a ira do Senhor, Deus de Israel. É 1 Reis 16, 26. Uma poderosa má influência. Certamente Omri e seu filho Acabe foram muito poderosos, a ponto de serem citados na profecia de Miqueias, como grandes influenciadores da idolatria, que se alastrou até mesmo no reino de Judá. Vocês observaram os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conceitos deles. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, os seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Miqueias 16, 16. Então que Acabe e Omri foram tão ruins, que o povo também acabou idolatrando igual eles. Falando também que os dois foram tão ruins que até os reis de Israel do sul começaram a idolatrar por causa deles. Não o Asa ainda, nem o filho do Asa também, mas depois, sabe? Começaram a idolatrar tão ruim que esses dois foi e incentivou os outros também. Eu me falo para influenciar e não deixar assim influenciar. Mas de outras maneiras de influenciar, de certa maneira. Outros detalhes sobre seu reinado. Em resumo, os demais atos de Omri, ao que fez ao poder que manifestou, ficaram registrados no antigo livro da história dos reis de Israel. 1 Reis 16, 27. A morte de Omri. Por fim, quando Omri morreu, foi enterrado na cidade de Samaria, que ele havia construído. Seu filho chamado Acabe assumiu o reino. 1 Reis 16, 28. Eu não falo como ele morreu, né? Mas ele morreu. Por ter provocado aí, assim. Vamos lá, irmãos. Agora vamos falar a história de Tibni, que reinou junto com Omri. Ele reinou 4 anos junto com Omri. Ele também foi um dos generais do rei Baza. Depois o filho do Baza também, né, o Elá. Ele também ficou revoltado, né, junto com Omri. Que o Zinri matou o rei, ele virou rei também. Ele me ajudou lá na guerra, né, contra o Omri. Só que a Bíblia fala que os dois se detestaram. Vamos ter o significado do nome Tibni. Tibni no hebraico significa inteligente, oponente da palha ou associado à construção. Ele foi oponente da palha, que foi Omri. O significado do nome dele que cumpriu foi esse. Tibni, vamos ver, fala muito pouquinho dele, vamos ver o que fala. Contendor pela realeza do reino de 10 tribos de Israel. Ele reinou em 10 tribos de Israel, enquanto que são 12 tribos. 12 ficaram do lado de Israel do sul. E ele reinou em 10, porque José tinha 2 tribos, ao todo são 13. Então Omri reinou só em uma. Ele reinou em 4 anos em 10 e Omri, continuando aqui.
Após o governo de 7 dias de Zinri, o quinto rei de Israel, por volta de 951 a.C., o povo ficou dividido quanto a Tibni e Onri, 10 tribos com Tibni e uma com Onri. Então, 4 anos depois dos dois reinando juntos, período em que presumivelmente passou por uma guerra civil. Tem uma guerra entre eles também. A questão foi finalmente resolvida durante 4 anos. Tibni perdeu para os apoiadores de Onri e foi morto. As pessoas que apoiavam Onri, né, fizeram uma cilada ali e mataram Tibni. As pessoas, ou seja, a única tribo, né, que apoiou Onri, matou ele. Ele era filho de Ginate. Todas as informações estão, eu falei agora, né, são 1 Reis 16, 15 e 1 Reis 21, 23. Vamos agora para o último rei de hoje, que foi junto com o rei Asa, que é o rei Acabe. Se eu sei de cabeça, não vou ler, vou ler só o significado dos nomes. O rei Acabe significa irmão do pai ou tio paterno. O rei Acabe, a Bíblia fala que ele foi o pior rei de todos na época dele. Não sei se depois teve outro pior, né? Já fiz a história dele aqui, por isso que eu sei de cabeça. A Bíblia fala que ele cometeu todos os pecados, tudo que era pecado na Bíblia ele cometeu para irritar a Deus. De propósito, né? A Bíblia fala isso, foi de propósito. E a Bíblia também fala que ele casou com uma mulher pior que ele ainda, para provocar Deus, que era Jezabel. Juntos eles cometeram pecados terríveis em Israel. Eles são da época do profeta Elias e também do Eliseu. Por causa de tantos pecados que eles cometeram, ficou 7 anos sem chover em Israel. Elias profetizou através de Deus. Até um dia que o Elias provoca os profetas de Baal e Astarote, que eram 800 de cada, né? 850 ou 800, eu não me recordo. Se Baal é Deus, né, vocês adorem Baal. Botam Astarote, provocou os profetas. Mas se for Deus de Israel, né, vai ser Deus. Aí os profetas dos outros deuses ficam lá meio-dia até as 3 da tarde invocando e nada acontece. Elias começa a provocar. Elias faz uma oração durante algumas horas ali, alguns minutos. Cai fogo do céu, né? O povo começa a falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí pega a espada da bainha de um soldado, né? Nos desenhos mostra que o soldado matou, mas não, na Bíblia foi ele. Tira a espada e mata, né, os profetas de Baal e Astarote. O rei conta para Jezabel o que aconteceu. Ela fala que naquele dia ainda Acabe morreria. Acabe não. Elias, né? Ele vai fora de medo de Jezabel. Ele enfrentou 800 profetas de Baal e 800 de Astarote. Não lembro se era 850 ou se era 800. Quem lembrar, deixa aqui. Aí, ficou com medo de Jezabel. Tem gente que acha que ele ficou com medo de Jezabel, é um espírito. Tem gente que acha que Jezabel é um espírito. Jesus fala no Apocalipse que uma igreja tinha um espírito de Jezabel, né? Ele acha que ficou com medo por isso, que era um espírito. Ele ficou com medo de Jezabel, fica na caverna, começa a desejar a morte. Depois disso, Deus permite ele escolher Eliseu, ele treina Eliseu, fica os dois juntos. Depois ele é arrebatado, ele não morre, igual Jezabel falou. Mas os dois vão pecando muito, até que chega um dia que Deus se ira contra eles, Jezabel e Acabe. Foi o seguinte, Nabote tinha uma vinha encostada ao rei. O rei começou a gostar daquela vinha, começou a cobiçar, e oferece dinheiro para Nabote, ou então outra vinha no lugar, qualquer vinha que ele escolhesse do rei. Ele não quis, aí o rei vai embora triste, não almoça, nem lancha, nem toma café da manhã. Aqui diz a Bíblia. Isabel fala para ele comer, que ela vai resolver o problema. Ela vai pagar falsas testemunhas, né? Também paga os sacerdotes de Deus na época também. E vai mentir que Nabote trabalhou no sábado. Se trabalhasse no sábado, tinha que morrer para apedrejamento. Eles vão levar ele de fora para Israel, as falsas testemunhas, com as cartas também, e apedrejam ele e ele morre. Aí Deus ira contra ele, profetizou através de um outro profeta, não era Elias, foi outro. Não sei se foi Eliseu, se foi outro, não me recordo. Mas foi outro profeta. Profetizou que Acabe teve uma morte trágica, mas os filhos de Jezabel também. Então, nesse momento, o rei Acabe se arrepende. Ele se humilha para Deus, ele coloca um pano de saco na cabeça. Ele rasga as vestes, se humilha bastante a Deus. A Deus fala, tá vendo? Mas fala para Elias, né? Não foi o profeta que profetizou que não viria, não, mas para Elias. Tá vendo? Acabe se humilha diante de mim. Por isso ele não vai morrer dessa morte mais. Quem vai morrer dessa morte trágica vai ser Jezabel e os filhos dele. Aí foi aconteceu realmente. Um outro profeta também depois profetizou também e aconteceu. Depois que Acabe morre, mas não foi dessa morte trágica. É Jezabel que morre comida pelos cães, né? Os filhos da mesma maneira. Eles caem numa. Um homem lá vai matar eles para virar o rei depois, né? Vai ser da semana que vem, o rei também. Vai lá para matar eles.
A Jezabel pula da escada e cai, os cães comem ela, né? Ela morre desse jeito. E os filhos também morrem, mortes trágicas também. Os filhos também não idolatravam. Então, esses foram todos os reis que eram da época de Asa. Foram vários, sim ou não? Você vê que Asa buscou a Deus por até a velhice, mesmo que não tenha buscado a velhice, mas buscou a maior parte da vida por até a velhice. Do outro lado, fazia coisas erradas, reinaram só alguns anos. E foram vários junto com Asa. Tem um pedacinho de Acabe que é junto com o filho de Asa, Josafá. Esse pedacinho eu vou falar semana que vem, no vídeo da semana que vem. Até que já ficou grande demais também. Espero vocês semana que vem.